Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Este teu irmão estava morto e tornou a viver. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho, que estava no campo, ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu.
mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje celebramos o Domingo da Alegria. Domingo da Alegria nos quer, antes de mais nada, antes de qualquer outra coisa, nos quer fazer compreender que o caminho da penitência é um caminho alegre, que a verdadeira penitência acontece num coração que é alegre, porque a penitência, porque a conversão, porque o caminho de retorno à casa é sempre um caminho de felicidade, porque a penitência, ela não é um acúmulo de tristeza, porque a penitência não é um olhar para si mesmo e dar-se conta dos seus pecados, mas o caminho da penitência e o caminho da conversão é um olhar voltado para Deus, um Deus, bondade, amor, misericórdia e perdão. Um Deus sempre disposto a vir ao nosso encontro e nos salvar. Provai e vede quão suave é o Senhor. Por isso hoje a Igreja retira o roxo pesado que significa a nossa penitência e usa o róseo, uma cor mais leve, para indicar-nos que mesmo durante a penitência nós devemos ter um coração leve e feliz, porque a penitência nos conduz à alegria da casa. O Evangelho de hoje conta a história de dois irmãos. O mais novo, aquele que tudo que passava por sua cabeça fazia, o mais novo, cheio de vontade de conhecer o mundo e de colocar à prova as próprias expectativas em experiências mil, e o filho mais velho, sempre debaixo das ordens paternas e, no entanto, incapaz de alegrar-se pelo retorno à casa do seu irmão. Engana-se quem pensa que o verdadeiro protagonista deste Evangelho é o filho mais novo. É o filho que deixou a casa e foi para o país distante. O verdadeiro protagonista deste Evangelho é o Pai misericordioso. O que Jesus, na verdade, quis mostrar aos fariseus é que Deus está sempre à espera do retorno do filho pródigo. O que Jesus quis mostrar àqueles que o criticavam é exatamente a beleza do retorno à casa e, portanto, a alegria de Deus em receber aqueles que se afastam da casa paterna. No início do Evangelho, nós vemos dois grupos de pessoas com duas atitudes bem distintas. Os pecadores e os publicanos que aproximavam-se de Jesus para o escutar, e os fariseus e os mestres da lei que criticavam Jesus. Os fariseus e os mestres da lei são os filhos mais velhos, que sempre estiveram debaixo da lei de Deus, que sempre cumpriram cada um dos mandamentos, e não apenas os 10 mandamentos, mas as centenas de mandamentos que o povo judeu na época de Jesus cumpria. E, no entanto, mesmo cumprindo os mandamentos, mesmo numa obediência aparente, estavam também eles distantes da casa paterna. Estavam distantes porque eram incapazes
de reconhecer em Cristo a visita de Deus que vem salvar o seu povo. Porque eram incapazes de se alegrar por verem que os publicanos e os pecadores se aproximavam da vida que é Cristo. E aproximando-se da vida, retomavam o caminho que os conduz à casa do Pai. Hoje, nós precisamos nos colocar no lugar de um destes dois filhos. Eu sou o filho mais novo, que abandono frequentemente a casa paterna, que dou as costas para a bondade de Deus, que é nosso Pai, e busco realidades outras, e busco felicidades distantes da casa paterna, ou pelo contrário, eu sou o filho mais velho, que permaneço em casa e que me considero muito bom e que me considero perfeito demais, por isso sou capaz de julgar o outro, por isso me coloco sempre numa atitude de fechamento aos sinais que os outros dão de verdadeira penitência, de verdadeiro arrependimento. Ambos os filhos se afastaram do pai. Mesmo o filho mais velho, que aparentemente estava fazendo tudo para o seu pai, ele estava distante do seu pai, porque fazia não porque amava o seu pai, fazia porque estava apenas vivendo uma observância estrita de um mandamento e não foi capaz de compreender que o seu pai agora estava alegre porque o seu irmão tinha voltado. Aliás, ele nem o chama de irmão, ele chama o teu filho. Ele também é incapaz de reconhecer o outro como irmão e é incapaz de dividir com o outro a alegria de ter retomado o caminho para a casa do Pai. Busquemos, amados irmãos e irmãs, busquemos renovar o nosso desejo de retornar à casa paterna, por meio da confissão, por meio da escuta sincera da palavra de Deus, por meio da participação ativa na Santa Missa. Participação essa que não é fazer coisas durante a Santa Missa, mas é ativamente participar com o coração daquilo que se vive e que se celebra sobre o altar, para chegarmos à Páscoa, Páscoa de Cristo e Páscoa nova, nossa, com o coração renovado e, portanto, capazes de, como estes dois filhos, ou retornar a casa, ou se nunca sairmos de casa, sermos capazes de nos alegrarmos em definitiva com a alegria dos outros irmãos, irmãos nossos, filhos de Deus, que voltam para o encontro com Deus. Por isso, provemos e vejamos quão suave é o Senhor, lento à ira, que perdoa por 1000 gerações os crimes e os pecados, e que é incapaz de nos manter para sempre fora e distantes do seu amor. Só existe um modo de não ir para o céu. Só existe um modo, só existe um meio e uma maneira de não receber o perdão de Deus. Este modo, este meio, esta maneira é fechar-se à graça de Deus. Porque no que depende de Deus, Ele faz tudo para que nós retornemos o caminho de casa e nos alegremos como o filho que, voltando para casa, recebe túnica, sandália e anel e participa do banquete da alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.